Marco Aurélio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, se me alcançarem o microfone, fica tudo maravilhoso. Fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Porque sabe como é que é? Ainda não conseguimos falar pela rádio sem microfone. Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, cirurgião plástico, que todas as quintas, sempre que possível, traz aqui a sua mensagem espiritualista no nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre algo assim, vamos tentar também dar uns enfoques relacionados à minha especialidade, né? Falar sobre o envelhecimento cutâneo. Olha aí. Os mecanismos, por que a pele envelhece, né? E, na realidade, são teorias. Basicamente, a ciência não tem uma causa determinada sobre o envelhecimento cutâneo. A pele envelhece por multifatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Os intrínsecos, aqueles que são mecanismos da própria fisiologia da pele, do organismo, que vão produzindo elementos, né, que vão causando o envelhecimento da pele, precoce da pele, que seriam aqueles elementos cronológicos, aquele envelhecimento cronológico. E tem o envelhecimento extrínseco por agressões da pele, aí pelo cigarro, pela exposição solar, ao sol, diversos fatores que vão agredindo a pele de fora para dentro e ajudam também no processo de envelhecimento. Então, ela é multifatorial, não se sabe a causa. Por isso que os tratamentos, os aconselhamentos que são feitos às pessoas para cuidarem da pele, envolve tanto questões alimentares, questões de hábitos, como o cigarro. Bebida também, provavelmente? Provavelmente também, né? E fatores próprios da própria DNA, da genética nossa, sim, né? Sim. Que vai comandando esse processo do envelhecimento. Então, a pele, ela possui estratos, né? Grosseiramente, existe uma classificação mais detalhada, mas camadas assim. Nós temos o extrato córneo, que é a camada bem superficial da pele, que é essa que a gente toca e sente. Depois nós temos a derme, que é uma região mais papilar, onde existe, onde chegam os nutrientes para a pele, a região da derme. E depois a região mais profunda, a hipoderme, onde estão a gordura, onde está toda a rede de drenagem linfática, de nutrição para a pele. Tudo é um conjunto, né? Mas as ações, os efeitos são mais na camada dérmica, né? Que vão afetando o envelhecimento da pele e a formação das rugas. Além desse envelhecimento cutâneo que nós estamos abordando, nós temos o próprio envelhecimento do esqueleto, né, ósseo, da estrutura, que também vai modificando alguns aspectos da face, né, da aparência, pela reabsorção óssea, pela própria atrofia óssea ao longo do tempo, né, da idade. Sim, sim. E isso também vai modificando porque altera a estrutura de sustentação da pele sobre a região mais profunda. Porque a pele toda ela tem uma estrutura de ligamentos de sustentação, principalmente no rosto. Há estruturas mais profundas do esqueleto ósseo e essas estruturas vão também adquirindo flacidez e deixando a pele sem sustentação, e a pele vai adquirindo uma flacidez e a formação de rugas com o passar do tempo. Vai se soltando. Ela vai porque a perda do colágeno e da elastina, que são elementos chaves que deixam a pele com aquela característica elástica, que tu puxa a pele e ela volta para o lugar. Sim. Ela se acomoda de novo na sua origem. E esses elementos vão sendo degradados ao longo do tempo, né? E a pele vai perdendo. É como se fosse um elástico velho de uma roupa, né? De um calção. Entendo. Tu vai ficando velho, vai ficando... Ele não volta Ele não volta, já não aperta mais o calção novinho. Ao ele estado ajusta, natural. né? E com o passar do tempo de lavar, e vai perdendo essa capacidade, né? Então, o envelhecer... eu acho que envelhecer com saúde. Eu não quero falar saúde mental, mas com Sim. saúde, sim, com que a gente envelheça com alegria, né? Porque toda vez que a pessoa trabalha também essa questão do sentimento... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, ela vai se refletir também no corpo, né? Perfeito, perfeito. Então, a pessoa assim, a pessoa que vive um quadro também de ansiedade, de depressão para baixo, ela não... Vai refletir no corpo. No corpo como um todo. Sem dúvida nenhuma.
Então, nós temos algumas classificações, por exemplo, das rugas. Né? Então, no tipo 1, que seria as pessoas em torno de 20 a 30 anos, é quase que praticamente ausência de rugas, né? É onde a pele tá ainda jovem, ainda ajustada, a não ser, eventualmente, alguma pele mais sensível, a pessoa que se expõe muito precocemente ao sol, começa já a aparecer alguma ruga nessa faixa etária. Mas aí tem o caso das espinhas, né? Espinhas e acnes. Eu, por exemplo, na minha adolescência, Sim. eu tive muito acne, muita espinha. E o resultado, meus poros abertos e pele muito oleosa. E eu até fiz tratamentos, mas, claro, existem vários tipos de peles, como o senhor está explicando. Isso, e na realidade, assim, ó, das espinhas é uma característica da pele. Exatamente. A oleosidade é uma coisa boa, porque ela hidrata a pele e evita o ressecamento. O ressecamento faz com que o extrato córneo, aquela camada mais superficial, ela se descame com mais facilidade, se afina e expõe mais a parte profunda da pele à ação agressiva das radiações ultravioletas. Sim, é bom nesse aspecto, mas a pele ficando sempre oleosa, ela assim, não passa um negócio legal, né? Tem que estar sempre passando um creme, É que tu é da mídia, né? Tu precisa estar sempre trabalhando essa questão de estética e tal, e daqui a pouco... É que eu percebo em mim e em todas as pessoas que têm oleosidade na pele, a gente sente esse brilho assim, não fica legal, né? Tem que estar toda hora lavando o rosto, passando uma toalha, né? Sei lá, de papel. E tal, né? É delicado, a pele delicada. Exatamente. Exatamente, não é, Diego? Gravado, pô. E tem umas rugas tipo 2, Sim. que são rugas dinâmicas. Aí a pele do envelhecimento tipo 2 tem rugas dinâmicas. Qual é a ruga dinâmica? É quando a gente contrai o rosto, faz a mímica facial e aparecem as marcas de expressão. Não? Sim. E nessa faixa dos 30 a 40 anos começa a surgir manchinhas, queratoses, alterações da pele ainda não visíveis, ainda não plenamente... que a pessoa perceba essas alterações, né? Sim. E na pele tipo 3 já tem rugas estáticas, que aí estamos falando acima de 50 anos, já começa a surgir as melanoses, as telangiectasias, que é esse pontinho vermelho, as manchinhas café com leite na pele, as queratoses visíveis e as alterações, as rugas já estão presentes, mesmo que a pessoa não esteja se expressando na mímica facial, aparecem as marquinhas. Claro. Não, então a ruga já está estabelecida, quer dizer, aquela quebra da pele, a pele se dobra, é como quando a gente dobra a pele e elas formam uma marquinha. E fica. E fica, Ela só não que volta mais. chega uma fase que ela fica. É. Porque já começa a haver um processo ali de fibrose, de aderência da pele aos planos profundos. Ela já se curva para baixo, já tem sobra de pele no entorno daquela dobrinha, e aquela dobrinha ela é mecânica, né? É mecânica acompanhando as linhas de expressão. Sim. E aí vai ficando as marcas. Já na pele tipo 4, aí somente as rugas estão acima de 60 anos, as rugas já estão estabelecidas, as marcas já estão profundas, não são marcas mais superficiais que tu consegue ainda dar uma escamoteada com a maquiagem. Né? Então já é mais difícil, já é uma ruga mais profunda. Sim. Que aí vai acontecer acima dos 60 anos, que a pele já adquire um aspecto mais envelhecido, não? Na sua aparência. E aí surgem também nessa fase os cânceres de pele, né? Consequências das exposições solares, fatores hereditários, genéticos, então que pode desenvolver a formação de lesões na pele. E aquela pele actínica, aquela pele que foi muito judiada do sol na adolescência, na fase juvenil, né? Em que a pessoa se expõe muito, fez muita queimadura solar, gostava muito do sol, e aí vai agredindo, e acaba que a pele nessa faixa etária, já dos 50 anos para frente, começa a aparecer alterações no DNA, na própria regeneração celular, que vão fazer transformações na pele e formam os cânceres de pele, as melanoses, lesões benignas e lesões malignas, que nós devemos observar e cuidar para poder fazer um tratamento precoce, aí procurando dermatologista, cirurgião plástico, né? A gente observa, doutor, que aquelas pessoas que trabalharam muito tempo no contato com o sol, como envelhecem bem mais rápido, né?
Pessoas da mesma idade, mas que trabalham expostos ao sol, a pele ela é muito judiada. E as rugas aparecem bem antes. Mas assim, toda a característica genética também influencia, né? Porque o sol, a gente não pode olhar o sol como um inimigo, o sol é um amigo nosso. Claro que sim. A gente precisa do sol para poder sintetizar a vitamina D, normalizar os hormônios, né? Então o sol ele é necessário para a nossa vida, a gente pegar sol. Claro. Só que tem os horários adequados, né? Sempre pegar nos horários de preferência antes, no verão, no sol forte, né? No verão, a incidência de radiação ultravioleta muito intensa, pegar sol antes das 10 horas e depois das 4 da tarde. São fatores que a gente pode ir cuidando, né? Mesmo no inverno, né, doutor? Porque muita gente pensa, pô, o sol no inverno ele é mais fraco. É sim, mas ele continua com a mesma incidência. Mas né? como no inverno tu não fica 2 horas no sol, 3 horas, tu vai ficar 15 minutos no sol, não tem problema se tu pegar um sol num horário de maior intensidade, para que tu estimule a pele, a formação, a recomposição da vitamina D. Então, ele não deixa de ser importante. Claro. São maneiras de pensar. Se tu for perguntar talvez para um dermatologista, ele não orienta e pegar sol nunca, num horário mais intenso. Claro. Porque depende da qualidade de pele, do tipo de pele, né? Por isso que é uma recomendação generalizada, assim, às vezes tem que ser cautelosa na maneira de falar, de se expressar, né? Sim, sim. A minha pele, por exemplo, se eu me expor ao sol no horário de pico, no inverno, por 15 minutos, não vai afetar. Não vai afetar. Né? Mas tem pessoas que têm a pele clara, olho claro. Então, o olho claro, com uma pele clara, a pessoa tem que ter mais cautela, cuidar mais, porque é uma pele que custa mais a bronzear no verão. É uma pele que tu precisa pegar mais sol, que queima com mais facilidade. É uma pele mais suscetível às alterações que acontecem da própria ação do sol sobre a pele, né? Ou seja, a pele negra é mais resistente ao sol, seria isso? É uma pele mais forte, podemos dizer assim? Não é mais forte, é que ela produz mais melanina. A melanina que é o pigmento que recobre a pele, que quando a gente toma sol e a pele bronzeia, primeiro ela fica vermelha por um aspecto inflamatório. Dá uma resposta inflamatória e depois vem a própria células liberam o pigmento, a melanina, e ela vai se depositando na camada mais superficial da pele. E essa melanina, esse pigmento natural da pele, vai protegendo das radiações ultravioletas. É lógico que a agressão do sol é muito mais intensa que a própria proteção. Interessante. Então, se eu, embora minha pele aceite um pouco mais de sol, se eu ficar muito tempo no sol, eu vou me queimar, vou produzir carcinoma, vou produzir patologias na pele, porque chega um ponto que a pele não consegue se regenerar frente à agressão que ela está sofrendo. Certo. A pele negra é uma pele que tem uma proteção mais intensa naturalmente, mas tem áreas, por exemplo, na palma das mãos, que tem mais exposição, né? Então tem que ter cautela, todo mundo tem que se proteger, né? Eu tenho uma participação do Daniel aqui, do nosso amigo taxista. Já está mais que comprovado que as pessoas, tanto del campo ou as que passam mal, que não têm bom sustento, envelhecem muito rápido ou com enfermidade terminal. Não sei se o senhor concorda, se o senhor entendeu a colocação dele. Na enfermidade terminal, isso aí tem a ver com outras patologias que não tem a ver com a pele, que nós estamos abordando, né? Certo. Mas o envelhecimento da pele, a formação da ruga, a aparência física, com certeza a pessoa que trabalha no campo, que é mais exposta ao sol e não se cuida, tá, vai aparecer mais precocemente daquele morador urbano que trabalha num ambiente fechado, que não recebe sol o dia inteiro, que vai receber sol só quando vem o verão, que tu sai e pega sol no verão, enquanto que um outro profissional, ele pega sol o ano inteiro, né? Está sempre exposto, mesmo no inverno, por mais que se proteja, sempre tem alguma área exposta ao sol. Sim. Mas nós temos também os fatores que causam o envelhecimento cutâneo. E aí nós temos fatores intrínsecos, né? Que é aquele envelhecimento que são alterações
que acontecem no organismo que vão provocando modificações na estrutura da pele e acelera esse processo de envelhecimento, que isso é fisiológico. Vamos supor, exemplos. Por exemplo, nós estamos falando da teoria genética, né? Certo. Alterações genéticas que isso é intrínseco e que vai causar o envelhecimento precoce da pele, por questões genéticas. Uma pele que já tem mais propensão. A teoria inflamatória, que relaciona o envelhecimento cutâneo a um estado inflamatório crônico de baixo grau, aí é um fator intrínseco, né? Baseado talvez em modificações celulares e alterações até alimentares nossas, que a gente se expõe, por exemplo, comendo muita fritura, comidas, esses grelhados que tu queima a carne, come a carne queimada, são tudo, tu absorve radicais livres que vão acabar indiretamente indo atuar sobre a região da pele, além de outras regiões do organismo, né? E isso provocando como fator intrínseco o envelhecimento. Então nós temos por exemplo, a teoria do declínio hormonal, né? Que associa a redução da síntese de colágeno e elastina à baixa dos teores hormonais no envelhecimento, na menopausa, né? Certo. Então são mecanismos... Andropausa também? Também, porque nós também envelhecemos e também temos alterações hormonais, né? Por exemplo, a testosterona está ligada à parte da hidratação da pele. E a pele hidratada, a pele mais, ela se torna, tem mais nutrientes. A pessoa que toma bastante líquido hidrata melhor a sua pele, né? Cuida melhor da sua pele. Verdade. Não? E aí são fatores que vão influenciando. Tem os fatores extrínsecos, que esses a gente pode agir com mais intensidade na proteção, que é, por exemplo, não fumar. A nicotina, ela produz uma vasoconstrição periférica. A nicotina, ela diminui, que está no cigarro, né? A nicotina está no cigarro, é um elemento que diminui a vascularização, o afluxo de sangue para a pele. Sim. Então, tanto em cirurgia plástica, nós temos muito cuidado em operar um paciente fumante pelas dificuldades que pode ter na evolução da cirurgia de nutrição dessa pele. Né? Então, todo paciente fumante, a gente tem um cuidado maior, avalia bem antes de indicar uma cirurgia, para evitar problemas futuros de cicatrização, de formação de cicatrizes e até necroses de pele que vão evoluir para grandes cicatrizes que são difíceis depois de resolver. A exposição à radiação ultravioleta, que é a questão do sol, de pegar muito sol na juventude. Os jovens adoram ir para o sol e ficar expostos, se bronzear, e por mais que a gente fale, ele quer ter uma aparência mais saudável, mais bonita, mas tem o outro lado da agressão solar, da agressão da radiação ultravioleta, da exposição. Sem falar, doutor, na tal de esse bronzeamento artificial, né? Não, isso bronzeamento artificial... totalmente proibido, né? Condenam, porque tu tem por mais que as máquinas digam que as máquinas não emitem radiação ultravioleta, elas precisam emitir a radiação para poder estimular a pele a produzir a melanina. Né? Então, as lâmpadas, elas produzem de algum grau de radiação. Claro. E aí isso serve como um processo de agressão da pele. É químico, né? É químico. Químico, é mais uma radiação, uma energia mesmo liberada pela lâmpada, né? A radiação ultravioleta. Certo. E a poluição, a exposição à poluição, agentes, né? Agentes químicos. Verdade. A poluição, a agressão à pele, grandes cidades como São Paulo, que tu vive, né, imerso no ambiente de poluição, de elementos químicos no ar, que tanto promovem alterações respiratórias, alérgicas, as alterações alérgicas que vão afetar a pele. E também a poluição vai agredir essa pele e vai ajudar nessa formação de radicais livres, que são elementos que alteram no processo do envelhecimento cutâneo. Né? Nós estamos abordando de uma maneira geral, nós ainda precisamos entrar nos mecanismos, comentando alguma coisa de cada mecanismo, que são teorias, né? Claro. São teorias, não existe assim nada na ciência que determine assim, nós envelhecemos porque nós fizemos tal coisa, né?
se a gente fizer modificar isso, nós não vamos envelhecer. Não existe ainda uma fórmula. Todo mundo procura uma fórmula que evite com que a pessoa envelheça. Sim, mas uma mágica que não existe. Que não existe. No momento não existe. Talvez Sim. venha existir um dia, talvez. Claro. Mas pelo que a gente vê, que são inúmeros os fatores que afetam a pele, é difícil de tu conseguir atuar nos elementos intrínsecos e extrínsecos e conseguir dessa forma controlar o envelhecimento cutâneo. A gente ameniza. Claro. Isso a gente pode fazer. Sim. Amenizar usando produtos, protegendo a pele, hidratando, evitando exposição solar, tá? Procurando... O próprio estresse, como o senhor o sempre estresse, coloca muito aqui, né? Com certeza. O bem-estar, isso é... Porque o estresse aumenta a liberação de elementos na corrente sanguínea que vão fazer essa vasoconstrição, porque é como se fosse um mecanismo. Quando eu estou estressado, você imagina assim, ó, o susto. Tu tá caminhando no campo e te topa com uma serpente. Né? O susto que tu leva, tu branqueia, né? Sim. A gente fica, treme. Né? Agora tu imagina a pessoa constantemente, né, pelo elemento do estresse, sendo exposta a um quadro em que o organismo físico reage, fazendo vasoconstrição periférica e concentrando o sangue na região principal, onde vai te dar sustentação vital. É como se tu levasse um susto, né, imediato. Então, esse estresse vai ao longo do tempo. É lógico que é um mecanismo muito mais sutil do estresse do que do levar um susto, assim, encontrar uma serpente inesperado, que é uma resposta muito violenta do organismo. Perfeito. Nós estamos falando de algo sutil que o estresse vai provocando e que vai também afetando. Gradativamente, o senhor quer dizer, né? Claro, porque vai promovendo uma vasoconstrição periférica, aí se a pessoa fuma, acelera mais o processo. O próprio estresse já modifica a maneira de a gente pensar, né? Verdade. Então, são vários fatores que vão influenciando na vida da gente no cotidiano. A própria alimentação, de uma maneira rápida, de uma maneira muito informal, onde as pessoas não cuidam da alimentação, comem o que com pressa, porque tem que trabalhar, porque tem seus compromissos. Por exemplo, os embutidos, né? Verdade. São elementos químicos que estão envolvidos no processo, né, de elaboração industrial daquele elemento, daquela alimentação, e a gente absorve esses elementos que vão afetar de uma forma geral no organismo e também na pele, né? Sem dúvida. E as estratégias preventivas, né, dos fatores extrínsecos, como a fotoproteção, o uso de antioxidantes tópicos e uma alimentação equilibrada são essenciais para minimizar os danos e favorecer o desenvolvimento de abordagens terapêuticas eficazes na dermatologia, na cosmetologia. O que importa, assim, o que traz esse tema? Porque o envelhecimento cutâneo, a gente pensa assim, envelhecimento do rosto, né? Sim. Nós estamos olhando assim, geralmente as pessoas estão nos ouvindo e imaginando assim as rugas, o rosto e tal, que é o foco principal. Sim. Mas esse envelhecimento cutâneo, ele atinge também toda a pele, todo o organismo de maneira geral, né? Sim. A pele de todo o corpo. Em todo o corpo. Sim. Então, isso se reflete, por exemplo, no envelhecimento das próprias estruturas de sustentação da pele, na flacidez da pele, em mecanismos de trauma, por exemplo, durante a gestação, que a pele distende muito, né? E aí perde a qualidade de pele, a pele não consegue responder àquele mecanismo de elasticidade, que ela chega a um ponto de distensão da pele durante a gestação, principalmente no último mês, em que a pele se rompe e forma as estrias por excesso de tensão sobre a pele. E essas estruturas de colágeno e elastina, que dão a elasticidade da pele, se rompem, né? Essas estruturas se rompem, e depois que nasce o bebê, essa pele ela não consegue voltar à sua posição adequada, normal, não? Doutor, o pessoal está me perguntando aqui, ó, com relação ao colágeno, esse colágeno que a gente compra aí nas lojas... É o colágeno para articulação, para hidratar Isso. a região, as sinóvias, né? Os líquidos que tem nas articulações. Isso dá resultado? Colágenos em cápsulas e em pó? Assim como... Tem uma indicação, mas eu não tenho assim, um conhecimento para te dizer assim, se esse colágeno a longo prazo vai fazer efeito, porque
tudo que a gente ingere vai passar por um metabolismo normal do organismo, vai passar pelo fígado, pelos rins. Então, às vezes, a gente quer atingir um lado e prejudica outros, né? Tem que ter cautela. Eu acho assim, ó, que o colágeno, ele ajuda, por exemplo, ele fortalece as unhas. Né? A unha fica mais firme, fortalece aquela unha frágil, a ingestão de colágeno. Mas os processos mais importantes são esses fatores extrínsecos que nós temos que atacar, né? Principalmente, porque esses fatores extrínsecos a gente vai atacando ao longo da vida, nos cuidados com a pele. Né? De evitar, por exemplo, alimentos que produzem radicais livres. Porque que são isso? Os radicais livres que liberam elementos que vão causar uma reação de oxidação no organismo e promover o envelhecimento de elementos que promovem o aspecto saudável da pele. Isso tudo está dentro dos estudos que nós vamos desenvolvendo para que a gente possa falar sobre os fatores que causam o envelhecimento da pele, que isso vai ter que ficar para um outro momento. Daqui a pouco, semana que vem, a gente vai abordar esse tema de novo. Não sei se nós já estamos meio esgotando no nosso tempo aí de fala. Sim. 9h32, tá dentro do nosso prazo. Então assim, é bastante... Eu não vou conseguir abordar agora. Certo. Mas assim, ó, o envelhecimento cronológico, aquele é o envelhecimento intrínseco, né? Aquele envelhecimento de dentro que está relacionado aí aspectos dos elementos que causam os radicais livres, que liberam radicais livres. Nós temos a genética, temos vários fatores, as alterações hormonais que acontecem ao longo do tempo. É o envelhecimento cronológico. Isso é o mecanismo normal do envelhecimento, que a gente pode atuar de alguma forma, corrigindo algumas alterações orgânicas que vão acontecendo ao longo do tempo. Sim. E já o envelhecimento extrínseco, que é o fotoenvelhecimento, é aquele que a gente pode atuar, por exemplo, se eu vou para a praia no verão, eu estou com a pele muito clara, eu, por exemplo, faço isso. Eu comprei um camisetão na manga comprida que tem proteção UV. Certo. Aí eu uso aquele camisetão e pego o sol, uso aquele camisetão quando eu estou assim, em momentos, estou lá no mar, estou às vezes assim, muito exposto ao sol. Certo. Aí, nos horários mais o horário tipo antes até às 10 horas, às vezes até às 11, eu não uso camisetão. Certo. Como chega nos horários fortes, que eu tô lá na praia e tal, a gente não vai sair de lá da praia, vai ficar no horário forte do sol, aí bota um camisetão, bota um boné, já protege boa parte da pele. São esses os cuidados que tem que ter. Alguns cuidados que tem, assim, que vão ajudando, além do uso do fotoprotetor, porque o creme, o protetor solar, com a água, ele se desfaz com muita facilidade. E hoje, os que são produzidos hoje, já conseguem ter uma aderência maior na pele e demorar mais tempo para eles saírem, né? Mas o dia a dia nosso, quando nós estamos na praia, a gente está preocupado em curtir a praia. Tu não fica lá a cada meia hora vendo se precisa passar protetor solar ou não. Perfeito. Tu passa protetor solar a hora que tu vai para a piscina ou para o mar e vai ter lembrado de passar o protetor solar 3 horas depois, quando provavelmente já não está mais com a proteção adequada. Tá aí. Foi um bom tema hoje para tratar com o Dr. Marco Aurélio Vasconcelos. Eu tenho até outras perguntas, mas vamos deixar para a semana que vem. Se é que vai ser concluído esse assunto. Vamos continuar esse tema aí. Perfeito. Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, muito obrigado. Até a próxima. Até. Vamos.